Bem, começou. Dezenas de aviões da OTAN cercaram o enclave russo de Kaliningrado, e nos círculos políticos do Ocidente fala-se cada vez mais sobre a implementação do plano do general da OTAN Donoghue, que justamente prevê a captura de Kaliningrado como a primeira fase da guerra contra a Rússia. Sabe-se que as forças aéreas dos Estados Unidos, Polônia, Noruega e Lituânia realizaram manobras aéreas nas fronteiras da região de Kaliningrado, na Rússia. Na operação participaram até 50 aviões e helicópteros, incluindo aviões de reconhecimento, aviões-tanque, caças e também helicópteros de ataque. O Comando Operacional polonês declarou que esses foram exercícios voltados para aumentar a interoperabilidade das forças aliadas e treinar operações aéreas conjuntas. E também especificou que foi uma operação conjunta sob a liderança dos Estados Unidos da América. Vale ressaltar que o cenário dos exercícios não foi divulgado. Além disso, a realização desses exercícios não foi anunciada com antecedência, como normalmente acontece nesses casos. Além disso, pouco depois, essa operação de treinamento se expandiu também para o Mar Báltico e até para o Mar Negro. Por isso assustou muito os russos, porque os aviões da OTAN cercaram Kaliningrado de forma inesperada. Ao mesmo tempo, soube-se que logo após os exercícios, representantes do Comitê Militar da OTAN estavam indo para Kiev, que, vale ressaltar, não visitavam a Ucrânia há 8 anos. Mas isso está longe de ser tudo. Cada vez mais, políticos na Europa e nos Estados Unidos afirmam que sim, a guerra com a Rússia pode começar em breve. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube e deixe um like neste vídeo. E, talvez um pouco mais tarde, já no final do vídeo, escreva seu comentário nos comentários deste vídeo. Então, vamos primeiro reunir os fatos e depois analisar tudo o que está acontecendo. A partir de 18 de agosto, perto de Kaliningrado, na Rússia, estavam operando simultaneamente cerca de 25 aviões militares e o mesmo número de helicópteros da OTAN. Lembre-se desse número porque depois vão aparecer atualizações, e parece que essa quantidade é até maior. Entre esses aviões estavam aeronaves de reconhecimento E-3A AWACS, caças dos Estados Unidos e da Noruega. Aviões-tanque, aviões de reconhecimento e helicópteros de ataque Apache, mas, o mais importante, pela primeira vez em todo esse período, avistaram perto de Kaliningrado também o avião EA-37B Compass Call. Esse é um dos mais novos aviões americanos de guerra eletrônica. Ele operou por cerca de 2 horas ao longo do enclave russo de Kaliningrado. Uma aeronave desse tipo pode de fato bloquear comunicações, radares e outras informações. Um militar polonês chamou isso de, abre aspas, um pacote especializado de reconhecimento e guerra eletrônica. A questão é que esses aviões podem simplesmente bloquear completamente as comunicações sobre um determinado território. A atividade continuou nos dias 19 e 20 de agosto. Os aviões AWACS de reconhecimento e reabastecedores voltaram a operar sobre o Báltico. Depois se deslocaram para a Bielorrússia e depois para o Mar Negro. Ou seja, depois da operação perto de Kaliningrado, a OTAN expandiu rapidamente a operação e seguiu ao longo da fronteira com os russos. A OTAN confirmou oficialmente a operação, mas não revelou os detalhes. E, o que é importante, confirmou a operação apenas depois que ela foi realizada. Isso é atípico, porque normalmente na OTAN eles dizem, de tal a tal data vamos realizar exercícios militares. Aqui não avisaram nada. Nem mesmo os russos no local sabiam que algo estava sendo planejado. Eles só viram esses aviões quando já estavam no ar. Oficialmente, essa é uma atividade defensiva sob a liderança dos Estados Unidos. Paralelamente, o número de interceptações reais de aviões russos no flanco leste da OTAN aumentou drasticamente. Na plataforma Polymarket, a probabilidade de um ataque a um país da OTAN até a travação final de 2026 disparou ontem para um temporal recorde de 70%. Anteriormente, esse mercado não havia mostrado esse nível, e vale ressaltar que isso reflete apenas as apostas dos traders, não uma previsão da inteligência. Mas saltos semelhantes no Polymarket já precederam várias vezes grandes acontecimentos. Por quê? A questão é que o Polymarket já esteve envolvido em escândalos devido a apostas com informações privilegiadas. O que isso significa? Aliás, nos Estados Unidos, por causa disso, até abriram uma investigação separada. Agora o Ministério Público está conduzindo uma investigação.
porque descobriram que os funcionários públicos sabem. Pessoas que sabem detalhes sobre a preparação de alguma coisa, de alguma operação, de alguma declaração e assim por diante. Eles fazem apostas no Polymarket e acabam ganhando simplesmente milhões de dólares. Em abril de 2026, um militar americano foi acusado de apostar no Polymarket usando informações secretas. Isso já era durante a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. No final, ele ganhou mais de 400 mil dólares. Uma nova pesquisa identificou mais de 150 carteiras suspeitas que poderiam estar negociando com dados militares confidenciais. O lucro deles foi estimado em cerca de 8 milhões de dólares. Ou seja, a questão é que no Polymarket as apostas são feitas por pessoas bastante informadas. E quando acontece esse salto na probabilidade de uma guerra aberta, isso pode indicar que, novamente, certos funcionários começam, a entrar no mercado. Agora vamos analisar todo o quadro em detalhes. Vamos começar pela análise alemã sobre Kaliningrado, porque é ela que oferece a versão mais detalhada do que está acontecendo. De acordo com a publicação Merkur, em um OVAT 19 de agosto, havia mais de 50 aviões da Aliança simultaneamente sobrevoando a Polônia e as águas do Mar Báltico. Ou seja, o número foi maior do que as estimativas iniciais de 25 aeronaves. Os comentaristas da publicação escreveram diretamente: só resta esperar. Esperar que a Rússia tenha entendido essa mensagem. O analista da Universidade da Bundeswehr, Carlo Massalo, afirmou no mesmo material que os exercícios tinham como objetivo justamente demonstrar as capacidades da OTAN na região. E resta esperar que Moscou tenha interpretado esse sinal corretamente. Ou seja, se necessário, a OTAN tem forças suficientes para, por exemplo, capturar Kaliningrado ou colocá-lo sob um cerco rigoroso. E segundo o Merkur, essa alta atividade da Aliança do Atlântico Norte indica um grande ajuste estratégico da OTAN na região. Ou seja, o comando da Aliança está trabalhando simultaneamente em várias frentes operacionais. O primeiro eixo é o corredor de Suwałki. É uma faixa estreita de terra que liga a Polônia e a Lituânia e é considerado o ponto mais vulnerável de todo o flanco leste da Aliança. Como é por ela que passa a única rota terrestre que abastece os Estados Bálticos, caso Kaliningrado e Belarus bloqueiem esse trecho de forma sincronizada. Em segundo lugar, a OTAN está elaborando cenários de operações terrestres, nos quais são considerados possíveis contra-ataques aos sistemas de defesa antiaérea e antimísseis da Federação Russa, implantados diretamente no território do Oblast de Kaliningrado. E aqui vale lembrar a ligação direta com o que já analisamos antes neste canal do YouTube, em particular com o plano da OTAN para o caso de uma guerra com a Rússia. O ex-comandante das forças terrestres da OTAN, Christopher Donahue, declarou anteriormente que a aliança desenvolveu um plano para suprimir o potencial militar da Federação Russa justamente na região de Kaliningrado. Isso se tornará o primeiro ato de guerra contra a Rússia. A supressão do potencial militar de Kaliningrado, e se a Rússia não entender o sinal depois disso, a OTAN está pronta até mesmo para ocupar temporariamente esse território. Ou tomar a segunda opção, um cerco total. Ou seja, a atual atividade aérea não é apenas, uma demonstração abstrata de força. Não, é um ensaio direto de um cenário específico, e o mais importante, já anunciado. A primeira etapa desse cenário, se lembrarmos da estrutura da OTAN chamada Land War Warfight Concept, prevê ataques especificamente contra os sistemas de defesa aérea de Kaliningrado, como o primeiro alvo prioritário. Também é indicativo o contexto mais amplo em que surgiu essa atividade da aviação da OTAN perto da região de Kaliningrado. A atividade incomum da aviação da OTAN foi registrada após alertas da inteligência americana sobre o risco de um ataque da Rússia a um país da aliança, com o objetivo de testar sua determinação em defender os aliados. Esse é exatamente o cenário que já analisamos com vocês em edições anteriores, aplicado aos países bálticos. Então, não percam os episódios e vocês estarão sempre por dentro do contexto. Além disso, literalmente 2 semanas antes disso, as autoridades da Lituânia declararam que o Kremlin pode estar considerando ataques à infraestrutura crítica dos países bálticos usando drones ucranianos capturados para esconder seu próprio envolvimento no ataque. Ou seja, a versão sobre uma operação de falsa bandeira, da qual, mais uma vez, já falamos antes.
Agora vou apresentar para vocês a composição específica do agrupamento aéreo registrado nos dias 18, 19 e 20 de agosto, diretamente perto de Kaliningrado. Em particular, havia vários, mas vou citar um de cada vez. Então, vários aviões de alerta e controle aéreo de longo alcance E-3 AWACS. Um avião americano de guerra eletrônica EA-37B Compass Call e uma aeronave de reconhecimento Artemis II. Isso confirma e complementa os dados já apresentados, de que o conjunto de equipamentos indica não voos de treinamento comuns, mas sim um pacote de reconhecimento e guerra eletrônica, capaz de coletar dados sobre o funcionamento dos sistemas russos de defesa aérea e comunicação em tempo real, e imediatamente bloqueá-los. Paralelamente à atividade aérea, também foi registrado o movimento marítimo, mas já do outro lado. De acordo com o projeto de monitoramento Activatica, fontes de inteligência aberta relataram o deslocamento de forças russas na região do Báltico e no Mar do Norte. Em particular, foi apontada a aproximação à região dos navios Sparta e General Skobelev, assim como do grande navio antissubmarino da Frota do Norte, Almirante Levchenko. Perto da costa da Alemanha, também foi avistada a fragata Almirante Kazatonov, aquela mesma equipada com mísseis hipersônicos Zircon, sobre a qual eu já falei no contexto das ameaças de Vladimir Putin de capturar navios ocidentais em resposta à apreensão pelo Ocidente de navios da frota sombra russa. Parte dos observadores agora interpreta o que está acontecendo como uma demonstração de prontidão da aliança diante do movimento contrário das forças russas. Agora, como a própria Rússia está reagindo a tudo isso? E aqui vale a pena mostrar toda a gama de reações, desde as mais contidas até as extremamente duras. Então, em primeiro lugar, o senador da região de Kaliningrado, Alexander Shendriuk-Zhitkov, enfatizou que a região está protegida de forma confiável pela frota do Báltico. E lembrou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou repetidamente, cito, que haveria uma resposta relâmpago e devastadora a qualquer provocação contra Kaliningrado. Ou seja, a posição oficial das autoridades regionais é demonstrativamente, digamos, tranquila, como se nada de grave estivesse acontecendo. A região já está acostumada aos voos dos aviões da OTAN e, se acontecer alguma coisa, Moscou vai proteger. Pois é, quanto mais perto de Moscou, mais alto eles gritam que Moscou supostamente tem todo o direito de usar todos os meios de defesa disponíveis, incluindo, é claro, o potencial nuclear. Mas amigos, não vou ficar aqui discursando por muito tempo, só quero lembrar que os russos selvagens já fazem quase 5 anos, desde o início da fase em grande escala da guerra, ameaçando a Ucrânia e a Europa com armas nucleares. Traçam aquelas tais linhas vermelhas. A Ucrânia já cruzou todas essas linhas vermelhas há muito tempo e nada acontece, absolutamente nada. Até mesmo o próprio ditador careca, Vladimir Putin, já parou de abrir a boca sobre armas nucleares. Pronto, isso não afeta mais ninguém. Toda essa retórica nuclear é apenas um blefe do anão careca Putin. Na prática, a Rússia respondeu de outra forma. Segundo o lado russo, foram realizadas manobras de resposta no Mar Báltico com a participação de navios da Frota do Báltico. Ou seja, é uma demonstração de força simétrica em resposta à atividade da OTAN. Assim, hoje Putin também reuniu o Conselho de Segurança da Federação Russa e mais uma vez pediu o reforço da segurança da Rússia no Ártico. É importante entender que essa escalada atual não é o primeiro episódio desse confronto específico em torno de Kaliningrado só neste ano. Já em maio, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Lituânia, Kęstutis Budrys, declarou que a OTAN possui meios para atacar a infraestrutura militar da Rússia na região de Kaliningrado. A reação do Kremlin na época foi, novamente, demonstrativamente desdenhosa. Na ocasião, o porta-voz de Putin, Peskov, chamou essa declaração de algo à beira da loucura. Citação: "Esse pensamento antirrusso cega, não lhes permite pensar no futuro. Isso não os enobrece, isso tudo é antirrusso." E depois disso, a porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a alcoólatra de plantão Mashka Zakharova, foi ainda mais longe, chamando tal declaração de paranoia suicida, e acusou os países bálticos de aumentar a tensão. Mas já em junho, a OTAN realizou exercícios diretamente na Lituânia, na região do corredor de Suwałki, durante os quais os militares ocidentais treinaram a realização de uma operação para bloquear Kaliningrado. Ou seja, o tema do bloqueio do enclave
Foi testado na prática pela Aliança. Bem, isso foi 2 meses antes da atual atividade aérea. E sabe o que é engraçado? Naquela época, 2 meses atrás, aquela bêbada, a Mashka Zaharova, declarou que o iniciador dessa aventura insana enfrentaria uma resposta devastadora. E não enfrentou. Não enfrentou e ainda realizou manobras ainda maiores ao redor de Kaliningrado. Então aqui vou explicar como isso parece e o que está por trás de tudo isso. A versão oficial por parte da Polônia e da OTAN é que são exercícios planejados para treinar a interoperabilidade das forças aliadas, sem ligação com nada específico. O problema dessa versão é que os exercícios não foram anunciados com antecedência, como é de costume, e o tipo de equipamento envolvido, incluindo o avião Compass Call visto pela primeira vez perto de Kaliningrado, bem, é claramente excessivo para um treinamento rotineiro de coordenação. Não. A segunda versão, que é confirmada pelo plano anterior do general Donoghue, é uma demonstração direcionada de um cenário de combate específico para suprimir a defesa aérea de Kaliningrado, realizada em paralelo com os exercícios de bloqueio do corredor de Suwałki ainda em junho. Essa versão forma um quadro completo de preparação em etapas. Primeiro, o treinamento do bloqueio do corredor terrestre entre Belarus e o Oblast de Kaliningrado, e depois o treinamento da supressão aérea da defesa do próprio enclave. E a terceira versão, que é apresentada pessoalmente por Donoghue e fontes ligadas a ele, e também é confirmada pelo contexto dos alertas da inteligência americana. É parte de uma preparação mais ampla da OTAN justamente para o cenário em que a Rússia tente testar a determinação da aliança com um ataque limitado a um país membro. Talvez sob bandeira falsa, usando equipamentos ucranianos capturados. E Kaliningrado, nessa lógica, não é um alvo para um ataque da OTAN, mas sim o ponto de onde a própria Rússia poderia, aliás, tentar atacar primeiro. Portanto, neste estágio, podemos afirmar que a OTAN já está abertamente ensaiando o cenário em que como exatamente enfrentar a Rússia enlouquecida caso ela tente agir contra a Aliança do Atlântico Norte. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like neste vídeo. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.